Opa, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com opções de classificação e de filtragem. O botão de classificar e filtrar ele fica aqui na aba Página Inicial e na penúltima opção aqui de edição, chamado de classificar e filtrar. Então, para a gente poder trabalhar com isso, eu já tenho aqui uma planilha digitada e eu vou estar trabalhando alguns exemplos e como estar utilizando essas ferramentas. A primeira opção que eu vou estar explicando é a opção de estar classificando. Então eu tenho aqui algumas informações na minha tabela. E para você poder utilizar a opção de classificar, você precisa estar com alguma célula dentro da sua tabela selecionada. Ou caso você precise classificar algumas colunas em específico, você seleciona só a coluna que você quer. Então eu vou mostrar os dois exemplos para vocês visualizarem. Então eu vou clicar aqui, eu já tenho uma célula selecionada dentro da minha tabela. Vou clicar aqui em classificar e filtrar. Eu tenho uma opção chamada classificar do menor para o maior e embaixo eu tenho uma opção classificar do maior para o menor. Então, de acordo com a coluna que você tiver selecionado, ele vai estar classificando. Então eu deixei uma célula selecionada na coluna chamada. Então, se eu classificar do menor para o maior, você vai perceber que ele vai estar classificando por chamada. Todas as outras linhas também, todas as outras células acompanharam a minha coluna. Então, não só a coluna foi classificada, mas a linha inteira foi classificada, tendo como prioridade aqui a chamada, porque a minha célula está dentro de chamada. Se eu quiser classificar, por exemplo, por idade, eu vou deixar aqui a idade selecionada, qualquer opção da idade, e vou classificar aqui do menor para o maior. Então você pode perceber aqui que todas as linhas foram organizadas agora por idade. Tá? Abaixo eu tenho uma opção de classificar do maior para o menor. Então eu vou clicar aqui ainda usando a idade. Então pode perceber que eu tenho do maior para o menor. Ele classifica também letras. Então se for de se eu usar a opção de A a Z ou de Z a A. Então vou usar de A a Z. Então aí no caso ele classificou por ordem alfabética. Tá, ok? Então você pode classificar das duas maneiras. Se uma célula tiver selecionada, se a célula selecionada tiver número, ele vai mostrar a opção de menor para o maior. E se a célula selecionada tiver letras, ele vai mostrar de A a Z. Tá, ok? Se eu selecionar somente uma coluna, então vou selecionar aqui somente uma coluna. Se eu clicar em classificação, eu vou colocar aqui de Z a A. Ele vai dar um erro e ele vai perguntar se você quer expandir a seleção, ou seja, quer usar toda a minha tabela, ou se você quer continuar com a seleção atual. Então, dependendo do caso, pode ser que seja interessante ou não. Se eu usar a opção de continuar com a seleção atual, as minhas informações elas não vão bater mais com o restante aqui da minha tabela. Então, dependendo, nesse caso aqui, vai ficar errado, as informações vão ficar erradas. Então, utilize essa opção com cuidado, tá ok? Vou classificar só para mostrar aqui, ó. Você vai ver que essa parte não vai mexer. Então, não mexe, aqui mexeu, aqui está de ZA e aqui não mexeu. Tá? Então, já bagunçou tudo aqui. Então, a minha tabela já não está mais correta. Vou clicar aqui em desfazer. Tá ok? Uma outra opção que eu tenho, chamada de personalizar classificação. Então, nessa opção que eu trabalhei até agora, de A a Z ou de Z a A, ele classificou somente uma coluna. Caso você queira estar adicionando níveis de classificação, você pode utilizar essa opção. Então, eu vou dar dois exemplos para mostrar como é que funciona. Então, eu quero classificar primeiro por chamada. Então, eu tenho aqui opções onde eu posso estar escolhendo, no caso, as minhas colunas. Então, eu vou escolher chamada.
Eu posso estar classificando por valores, por cor da célula, cor da fonte ou ícone da célula aqui, caso eu esteja trabalhando. Então tem algumas aulas que a gente vai trabalhar com ícones. Então aí você pode estar utilizando essa opção aqui. Eu quero classificar por valores mesmo. E eu quero deixar o número da chamada do menor para o maior. Então eu vou dar um OK aqui. Tá? Então ele classificou aqui. Caso você tenha alguma coluna prioritária, ele tiver números repetidos, aí eu posso criar uma segunda classificação. Então, por exemplo, idade, tem idades aqui que tem três crianças aqui que têm 12 anos. Então vamos ver como é que funciona nesse exemplo. Então eu quero classificar como prioridade a idade, também em valores, do menor para o maior. E depois que ele classificar por idade, vão ficar três crianças aqui com 12 anos. Tá? Então eu vou adicionar mais um nível. Então você pode perceber que ele vai mostrar aqui e depois por. Então eu quero classificar depois que ele classificar por idade, eu quero que ele classifique por nome. Tá? Também em valores. Então no caso de A a Z. Então vou dar um OK. Então ele classificou primeiro essa coluna. Então você pode perceber que está na ordem 9, 11, 12, 12, 12, 13. E aí, essas três aqui que tem 12, ele classificou por nome. Carlos, a Maria ou Roberto. Tá bom? Então eu posso trabalhar com vários níveis de classificação. Então eu vou dar mais um exemplo aqui. Vou deixar selecionado aqui dentro e vou clicar aqui em classificar, personalizar classificação. Então eu quero utilizar também uma classificação por nome. Então, caso você não queira tirar uma cópia dessa última aqui ou de qualquer uma, você deixa selecionado e pode clicar aqui em copiar nível. Então você vai perceber que ele vai criar uma cópia aqui. Eu não quero mais essa segunda classificação, eu vou excluir. Então tem o botão de excluir aqui. Caso você queira, você pode estar reordenando isso, clicando aqui. E agora nessa opção por nome, eu quero estar classificando por cor. Cor da fonte, no caso. Então você vai perceber que ele vai abrir uma nova opção de seleção aqui, onde eu posso estar escolhendo as cores que eu estou usando. Então eu estou usando o rosa para as meninas e o azul para os meninos. Então eu quero classificar pelo rosa primeiro e depois o azul, onde o rosa vai ficar na parte superior. Então ele vai vir primeiro. Tá? Então vou dar OK aqui. Então pode perceber aqui, ó, classificou primeiro por idade e depois ele classificou por cores. Ó. A Maria está vindo primeiro em rosa e depois os dois em azul aqui. Tá OK? Então essa opção de classificação aqui vai ajudar muito quando você tiver uma tabela muito grande, muitas colunas e deseja estar classificando aí para estar melhor visualizando os dados. Uma outra opção interessante que eu tenho é a opção de filtragem. Então eu vou deixar qualquer célula selecionada aqui dentro e vou escolher a opção filtro. Tá? Então o Excel ele já entende que eu tenho algumas células aqui de cabeçalho da minha tabela e ele já coloca os botõezinhos de filtragem aqui. Caso você queira somente botões em algumas colunas específicas, eu vou tirar o filtro aqui para tirar a filtragem. É só você selecionar. Então, digamos que eu queira o filtro somente em nome e chamada. Cliquei em classificar, filtrar e filtro. Então, pode perceber que ele vai gerar o botão somente naquelas colunas que eu selecionei. Tá OK? Então, eu vou escolher tudo aqui. Ó. Vou escolher tudo, clico em uma delas e clico em filtro. Quais as opções que a gente tem aqui dentro de filtro? Então, eu vou clicar aqui na flechinha de nome. Então, tem algumas opções aqui. Eu posso estar classificando aqui dentro os dados. Tá? Eu posso estar classificando por cor, no caso. Então, eu tenho o azul e o rosa aqui, onde eu posso estar classificando. Vou clicar aqui. Ó. Então, primeiro o rosa, depois o azul. Então, é possível classificar por aqui.
nesses botões de filtro. Tenho aqui opções de filtragem de texto, onde eu posso estar escolhendo algumas opções aqui. Então, se for igual a um valor, diferente de um valor, começa com valor, termina com valor. Então, você pode estar utilizando essas opções para filtragem. E aqui eu tenho todas as opções disponíveis na minha coluna. Então, digamos que eu queira filtrar somente quem tem o nome de Carlos e Mariana. Então, eu desmarquei aqui no selecionar tudo. Você não precisa clicar em quadradinho por quadradinho para estar tirando a seleção. E escolhi o Carlos e a Mariana. Então, pode perceber que ele só mostrou a Mariana e o Carlos aqui. Tá? Para estar limpando o filtro, você pode clicar aqui, ó, limpar filtro nome, ou selecionar todos novamente. Então, vou limpar o filtro aqui. Então, ele mostrou todos novamente. Digamos que eu queira estar fazendo um filtro. Quem que ficou de exame? Então, eu vou desmarcar aqui o não. Só tem 2 aqui, então não precisa desmarcar ou selecionar tudo. E vou deixar só o sim e dar um OK. E eu quero também fazer uma filtragem de idade. Tá? Então eu quero, por exemplo, filtrar números que sejam maiores do que 10. Então ele vai aparecer uma janelinha onde você pode estar personalizando o autofiltro. Tá? Então existem algumas opções que você pode estar usando aqui, dependendo da sua necessidade. Eu não vou mostrar todas as opções, porque você pode trabalhar com diversas combinações, mas dá uma olhada nisso depois que a aula acabar e testem as possibilidades. Tá? Então, no meu caso, eu quero que mostre somente as idades maiores que 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10. Maiores ou iguais, você pode usar aqui, ó, maior ou igual. Tá? Você pode trabalhar com mais uma opção de autofiltro aqui. Né? Então, eu quero maior que 10 e menor que 13, por exemplo, menor que 12. Então, da mesma forma que eu falei, você configura aqui. Então, eu quero maior ou igual a 10 e menor do que 12. Eu vou pôr menor ou igual. Menor ou igual a 12. Então, vou dar um OK. Então, olha aí, ó. Apareceu somente uma criança aqui. Tá legal? Quando você usa um botão de autofiltro, ele mostra um funilzinho aqui. Então, para cada coluna que você utiliza o filtro, ele mostra esse símbolo. E as colunas que eu não estou utilizando, ele fica sem o funilzinho. Tá bom? Caso você queira limpar todos os filtros, você não precisa clicar em um por um aqui para estar tirando a opção de limpar filtro. Você pode clicar direto aqui e escolher a opção limpar. Tá? Então, vou limpar, ele limpa tudo de uma vez só. Tá ok? Então, não deixem de testar essas opções de filtro. Elas são bastante poderosas para serem utilizadas no dia a dia para quem mexe com Excel. E vai estar te auxiliando bastante aí para estar trabalhando com dados em uma planilha. Tá ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos!